Olá, tudo bem? Parei agora, estou no Horto Florestal. Hoje é terça-feira. Agora não sei porque tá no cronômetro aqui, não sei. Deve ser meio-dia e meio, mais ou menos, meio-dia e 40. E eu estou indo embora agora. Não poderia deixar de falar, falar da palavra do Pai. Pelo menos um versículo aqui, tá? Então eu quero ler para você. Essa Bíblia aqui, ela é Almeida século 21. Eu trouxe ela porque ela é fininha e a bolsa já está pesada. E eu quero ler aqui e tentar entender o porquê que a religião não consegue entender um versículo desse aqui. Eu já tentei ler ele de várias formas. Tentei já interpretá-lo como algo para o futuro. Mas eu não consegui. Eu sinceramente não consegui interpretar esses versículos que eu vou ler aqui para o futuro. Não sei se é porque eu não sei, não conheço de interpretação, não sei se é porque eu sou burro, não sei se é porque eu sou ignorante, estúpido, não sei. Mas eu não consigo entender isso aqui para o futuro. Eu não consigo entender. Para finalizar essa minha caminhada de 1h27, que eu parei o cronômetro, mas até eu chegar na moto depois eu vou ligar, eu acho que vai dar mais uns 10 minutos. Apocalipse 14, versículo 14, versículo do 6 ao 8, no texto aqui da Almeida século 21, aqui ó, Almeida século 21, Apocalipse 14, 6 a 8. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Esse versículo aqui diz que o evangelho eterno foi para todos, sem distinção, sem a diferença de judeu para gentil. Não. O evangelho de Jesus de Nazaré, as boas notícias do reino de Deus que estava próximo, foi para os perdidos da casa de Israel, foi para os das 12 tribos de Israel, para os judeus e israelitas. O evangelho pregado por Paulo, as boas notícias aos gentios, aos estrangeiros, foi para os da incircuncisão, foi para os que não faziam parte da comunidade de Israel, que foi a graça, que foi o favor imerecido. Por isso que graça é favor imerecido. Que lá no passado os gentios eram tratados como cães, como estrangeiros, como afastados da comunidade de Israel. Então aí veio a graça, veio o favor imerecido para ser pregado, para ser ensinado aos gentios, dizendo que eles também eram filhos de Deus. Aí depois veio o Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Era o dia do Senhor, eu estava no Espírito, ou eu estava no Espírito no dia do Senhor, ou eu fui arrebatado, fui tomado, fui tirado no dia do Senhor. E o dia do Senhor foi o juízo. João não estava falando, eu estarei daqui a 2000 anos, estarei aí quando o dia do Senhor chegar. Não, ele falou que estava na ilha de Pátimo e chegou o dia do Senhor. O dia do Senhor hoje nós sabemos que foi o julgamento de Deus. Chegou o juízo de Deus. Você vê, não é nada para o futuro. Aí quer dizer que o evangelho eterno, que as boas notícias do reino que estava para vir, mas que veio no ano 70, então foi para todos. Que é o reino de Deus estabelecido no espírito, na consciência, no subconsciente dos homens, sem distinção, sem cor, sem raça, sem credo, nada disso. Eu acredito que está nos espíritos, ou em algum lugar no subconsciente, no entendimento das pessoas, dos homens. Está estabelecido o reino de Deus. Foi estabelecido, sem acepção de pessoas. Vi outro anjo que voava, então veja o verbo ver, eu vi, estou vendo, não é nada para o futuro. Eu não sei aonde que os teólogos, não sei onde a teologia acha para futurizar isso aqui, eu não sei, eu não consigo. Se você for um professor de português, se você tiver um conhecimento, passa para nós aqui, coloca no comentário, olha, esse verbo, essa transição, é um verbo de transição, é o verbo futuro, é o verbo passado. Eu não entendo nada disso. É um artigo, é um pronome, é um substantivo, coloca para nós. Mas eu vou ler novamente. Vi outro anjo que voava. Claro que esse anjo era algo espiritual.
Ele não estava vendo um anjinho batendo asa, se é que anjo tem asa. Eu nem sei, eu não conheço anjo, não sei falar de anjo, eu não entendo nada de anjo. Mas ele, de uma forma metafórica, figurativa, ele estava falando, ó quem está do meu lado ali, ó, um pato preto, para dar sorte. Ele estava falando algo que ele estava vendo ali, uma figura, para os seus dias. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Versículo 7. Proclamando em alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Eu não li nessa Bíblia, eu vou ler para você, você vai ficar espantado no texto da Almeida, século 21, esse versículo 7, de Apocalipse 14. Jesus, amado, como que um religioso, se você é um religioso, abaixa aí a sua orelha, abaixa o seu orgulho, a sua soberba, e presta atenção nesse versículo, e vê se você consegue interpretar ele como deve ser interpretado. Esquece o que você aprendeu na teologia, esquece, acredite no que você está lendo, para você não ser enganado, para você não ser ludibriado. Veja o versículo 7 de Apocalipse 14. Proclamando em alta voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Quer que eu leio de novo isso aqui? Cabeça de bagre. Estou brincando com você. Porque a hora do seu juízo chegou. Esse juízo foi para o ano 2023? Não. Esse juízo foi para o ano 70. Ali entre o ano 66 e a metade do ano 70. Foi para o dia do Senhor. Vou ler para você pertinho, que vou até me curvar aqui porque minha coluna está doendo. Vou ler aqui o 7. Proclamando em alta voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Professor de português, me dá uma força aí. Esclarece a nós, ingênuos no conhecimento de português. Por favor, coloque para nós aí. Qual é? Como que eu faço uma análise sintática desse versículo? Nos ajude. Mesmo que você seja um religioso, mas nos ajude. Faça uma análise para nós. O que significa isso aqui? Porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. 8. O segundo anjo o seguiu, dizendo, caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Aqui está falando o segundo anjo seguiu, dizendo, caiu ou ainda irá cair? Cairá lá no ano 2050, que nem tem uns idiotas por aí falando que eu acho que é no ano 2030 vai ser levantado o terceiro templo. Pode levantar o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o templo artificial da inteligência, pode levantar o que for, mas o último templo terreno, ele caiu nessa época. Caiu a grande Babilônia. Caiu a grande Jerusalém, que os reis da terra vinham para se prostituir nela, que os mercadores passavam para se prostituir nela, a grande. Então veja, fazendo uma análise sintática disso aqui, gente, o segundo anjo o seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia. Então o que João estava vendo em espírito? O livro do Apocalipse, os 22 capítulos, ele é totalmente espiritual. Não adianta você querer entender ele de uma forma, como que eu falo, literária, que você não vai conseguir. Literal, isso aqui você não entende. É o que os religiosos tentam entender o Apocalipse de uma forma literal. Aí eles ficam esperando um dragão que solta fogo, um dragão do couro de jacaré. E não acontece, porque o livro de Apocalipse é um livro totalmente espiritual. O segundo anjo o seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia. Então, Vamos continuar lendo aqui até o versículo 13.
9. Seguiu-os ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todos sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. Então aqui aconteceu algo, olha o que chama a atenção aqui. Então aqui aconteceu algo no versículo 13. Então ouvi uma voz que dizia: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então João estava falando, João estava cravando em espírito que tinha acontecido alguma coisa especial, tinha acontecido alguma coisa que daquele momento em diante, bem-aventurados que de agora em diante, há quase 2000 anos, morrem no Senhor. Claro que vocês são todos, porque os espíritos voltam de onde veio. O ser humano ele é feito de corpo carnal, a alma que é a vida, que dá vida ao corpo carnal, e o espírito. A alma se acaba quando o corpo volta ao pó e o espírito volta de onde veio, do reino celestial, do reino espiritual. Acontece. Então você vê que outra coisa, algo também chamou atenção. Desde agora, não era desde o ano 2023, não era desde o ano 2030. Ah, quando Jesus voltar, desde o dia que Jesus voltar. Não. Por quê? Porque o juízo tinha acontecido. O julgamento, a ira de Deus, a grande cobrança de contas de Deus havia chegado. Você consegue entender? Você que é um religioso futurista. Deixa eu falar baixinho para você aqui, porque eu estou gravando para ficar passando gente ali, às vezes vem uns religiosos me bater. Acorda, tu que dormes. Procure interpretar, faça igual eu, seja humilde. Sabe como que eu estou falando aqui? Claro que eu entendo isso perfeitamente, mas eu estou na humildade pedindo para que venha algum professor de português e coloque aí para nós aí no comentário: olha, você está analisando errado. Isso daí não é assim. Mas não vem você, cabeça de bagre, e colocar sua tese teológica, não. Eu quero um professor de português. Que aí, claro, se ele mostrar para mim que isso daqui é futuro, eu estou interpretando, eu estou respeitando o passado, que isso aqui é um passado, é pretérito. Eu estou respeitando isso aqui que foi nos dias de João. João estava vendo aquela situação. João estava detalhando aquilo que Jesus disse lá no versículo, lá no capítulo 1, no versículo, cadê aqui? Cadê aqui? Capítulo 1, versículo 11, né? Ele falou como aqui? Olha aqui. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 e 11. No dia do Senhor eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. No dia do Senhor eu me encontrei em espírito, uma voz como de trombeta. Tom de trombeta é chamamento para a guerra, para o juízo. Versículo 11, que dizia: escreve em um livro o que vês. Não é para o futuro, era nos dias de João. Escreve em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E lá no versículo ainda, no versículo 19, tá assim, ó: portanto, escreve as coisas que tem visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Aí tem alguns que falam: tá vendo? Acontecerão depois dessas. Gente, mas aqui o intervalo era breve. O intervalo aqui, o capítulo aqui é capítulo 1, versículo 19, é no início do dia do Senhor, é no início do dia do juízo. Vai saber quando foi falado isso? Será que foi no ano 69? Será que foi no ano 70? Ou foi lá no ano 66? Porque se você for analisar o dia do Senhor lá em Daniel, você vai ver que o dia do Senhor, ele durou
3 anos e meio. Foi a metade de um tempo, a metade de uma semana. Semana são 7 dividido por 2, dá 3,5. 1.260 dias, que dividido por 12, fazendo a conta dá 3,5. Ou 42 semanas, 42 meses, dividido por 12 ou por 30, dá 3 anos e meio. Eu sei fazer essa conta, que eu estou sem calculadora agora. Tudo dá 3 anos e meio. Então ninguém sabe se isso aqui, que ano que foi. Talvez foi no ano 66, quando iniciou os primeiros conflitos aos redores de Jerusalém, ali na Judéia. Eu não sei o nome das cidadezinhas ali. Você entendeu? Então era para falar. Mas aí as pessoas, os religiosos, os futuristas, pegam isso aqui e mandam isso para quase 2000 anos. Mas quando você sai daqui e você vai lá para o capítulo 14, versículo 7, diz assim, o 6 e o 7, vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, proclamando em alta voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. E no versículo 8, o segundo anjo o seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia. E no versículo 13, então ouvi uma voz que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então, aconteceu alguma coisa naquela época, claro que foi o juízo, foi quando Deus estabeleceu o reino de Deus, porque se você ler lá no capítulo 11, versículo 15, quando foi tocada a 7ª e última trombeta, até Paulo falou, quando for tocada a última trombeta, nós os vivos seremos arrebatados. Você consegue entender? Paulo também esperava o toque da última, só que Paulo foi decapitado antes. Olha lá, ó, capítulo 11, versículo 15. O 7º anjo tocou sua trombeta e surgiram no céu fortes vozes que diziam, o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora você acha que eu vou pegar isso que eu acabei de ler para vocês, esses escritos, e eu vou ficar feito um cabeça de bagre por aí? Jesus vai voltar? O juízo de Deus ainda vai acontecer? Eu não, eu vou desfrutar do reino de Deus já estabelecido. Eu estou desfrutando. Aí vem um abençoado e fala, só você que está indo de frente, a 8 bilhões de pessoas. Eu não. Depois disso já apareceu várias pessoas aí colocando, eu também estou indo. Não é só o Cláudio não, eu também estou indo contra 8 bilhões. E assim vai crescendo, esse bolo vai crescer, esse bolo vai crescer, esse bolo vai crescer. Esse bolo vai explodir no mundo. Hoje, pelo que eu sei, apenas Cláudio Mendes e Alberto Lírio que está falando do Evangelho Eterno. Pelo que eu sei. Eu falo assim, num canal de YouTube. Porque não vem você falar, não, mas fulano fala. Mas fulano se reúne como igreja. Fulano se ele se reúne como igreja, ele não está no Evangelho Eterno ainda. Ele ainda está num templo de pedra. E aí? Ele reconhece, ele conhece a parousia, ele reconhece a escatologia. Sim, mas ele vive na graça. Eu estou na graça. Eu sou ministro da graça, eu sou pregador da graça. Então não é Evangelho Eterno. Evangelho Eterno é genuíno. Genuíno. Evangelho Eterno é isso. É essa revelação que é o Evangelho Eterno. É você mostrar que tudo aconteceu há quase 2000 anos. Isso é Evangelho Eterno. Essa autoridade, essa ousadia, essa coragem quem dá é o Evangelho Eterno. Porque o Evangelho Eterno é o templo espiritual em nós, onde se faz presente o Criador de todas as coisas. O Senhor do universo, o Senhor do mundo, o Senhor que criou os 3 céus, é Ele. Então este é o universo, este é o reino de Deus. Você consegue entender? Então é isso. Então hoje que eu saiba, se você conhecer outro aí, e se você tiver interesse, Cláudio, faz um vídeo aí, um tutorialzinho aí, para que eu quero também fazer, é só você pedir. É só você falar, eu vou lá, eu vou fazer um tutorial, vou baixar o OBS, do início ao fim, vou mostrar para você começar a gravar seus vídeos. Você vai ver que maravilha. Acabou, gente. Essa internet, isso daí é criação de Deus. Essa sabedoria para criar essa internet, sabedoria de Deus. Olha na pandemia o que a internet fez. Olha quantas pessoas tiveram seus olhos abertos, quantas escamas caíram dos olhos, quantos véus foram tirados. Mas infelizmente a pandemia está
praticamente acabou, e aí as pessoas estão fazendo o quê? Voltando de novo, colocar o véu. Estão colocando o véu de novo. Porque para fazer o que eu faço aqui, e outros que confessam aí nos comentários, eu não frequento mais, isso é viver de fé em fé. E você acha que é qualquer um que consegue viver de fé em fé? Não, não é qualquer um. São somente aqueles que acreditam, que vivem, que estão desfrutando, estão conseguindo sentir o gostinho do Evangelho Eterno, que é o viver de fé em fé, tá bom? Então eu vou encerrar agora esta mensagem, espero ter sido proveitosa. Eu fiz alguns videozinhos curtos, né, de 1 minuto, e fiz minha caminhada abençoada, e fechando com chave de ouro, gravando esse vídeo, para que você venha refletir nesse... Eu nunca tinha lido, sabia, esse texto aí nessa século XXI, mas ele, você viu? Chegou o juízo. Então, vamos aí para frente, falando do Pai, até quando Ele deixar, permitir, tá bom? E se foi útil, ó, joinha, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, e só lembrando, cuidado, daqui para frente, se você for para o SUS com a dor de cabeça, enxaqueca, cuidado com quem vai te atender, tá bom? Tchau!